Sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Caminhos de Abaiala, Intelectuais Indígenas do Continente Americano. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber a professora Márcia Moura, a quem também estendemos as boas-vindas e agradecemos também por aceitar o nosso convite para estar aqui. É uma honra, nós estamos muito felizes mesmo com o aceite e com a presença da professora Márcia, que é uma grande intelectual indígena, é uma inspiração e uma referência também para mim e para todos nós do projeto Caminhos de Abaiala. E hoje a gente tem um marco muito importante para nós, enquanto membros dessa equipe do projeto Caminhos de Abaiala, de poder ter esse diálogo, essa conversa contigo, Márcia. Agradecemos muito pela sua presença aqui conosco. E hoje, né, nós estamos fazendo nessa temporada perguntas e questões, um diálogo muito voltado, assim, para a questão das historicidades e temporalidades indígenas. E para a gente começar, toda vez que a gente começa a nossa conversa, a gente pede para fazer um convite. Né? E a gente vai começar fazendo esse convite para que você fale um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Tá bom, então, né, Neguera, muito obrigada pelo convite, Jamile. Também é uma alegria estar aqui com vocês, conversando. É sempre muito bom poder partilhar um pouco das nossas experiências, né? E é sempre um aprendizado também essas conversas, porque são sempre recíprocos, né? Essas partilhas. A gente dá um pouco da gente, mas também a gente recebe também, né? Então, agradeço muito por esse convite, pela consideração, como os mais velhos costumam falar, né? Muito obrigada pela consideração e espero que eu possa estar colaborando, né, com o projeto. E, bom, no movimento indígena, eu sou conhecida como Márcia Moura, né? Moura é o meu povo indígena, do qual faço parte, que vive tanto no Amazonas quanto em Rondônia. Só que, para o lado de Rondônia, nós não temos território demarcado, e esse trabalho de recuperação de memória, eu comecei a puxar esse processo aqui para o lado de Rondônia, e a gente hoje tem, então, o coletivo Mura, e também tem a articulação das indígenas mulheres Mura em diferentes contextos, tanto do Amazonas quanto Rondônia, de diferentes territórios Mura também. E eu nasci aqui na cidade de Porto Velho, que antes de tudo é território de memória Mura, e cresci interligada ao Rio Madeira, que tem um dos nomes mais antigos, que é Iruri, que significa rio que treme, que é o nosso rio de memória, é o nosso rio que sempre foi um território percorrido e defendido por nós Mura, e que hoje é um rio que vem tendo seus direitos extremamente violados, né? Ano passado enfrentamos uma seca terrível, das partes dele viraram deserto, e a gente morreu um pouco junto com ele, e agora ele está transbordando, né? Várias famílias, várias comunidades, desde a Bolívia, chegando ao Brasil, né? Estão hoje numa situação de calamidade, né? Por conta dessa inundação, né? Porque apesar de ser um fenômeno natural que a gente sempre viveu,
mas hoje ele sofre uma intervenção, que é a intervenção das hidrelétricas, e assim, não é mais o rio que comanda a vida, não é mais os pássaros, os sapos, os uruais que nos sinalizam até onde a água vai chegar, quando a água vai descer, né? Hoje é tudo controlado pelo abrir e fechar dessas hidrelétricas. E então é isso, eu sou essa pessoa que faz parte desse rio, que recuperou essa memória mura navegando por esse rio, né? Inclusive tem uma canção que eu criei a partir dessas vivências de percorrer o território Mura pelo rio. E eu tenho um nome espiritual que é Tanamaki, que eu recebi no território Itaparanã, né, que foi dado por Namantuiki, que é o grande criador. E Tanamaki significa mulher guerreira, né? E venho procurando fazer valer esse nome, porque acredito que já nasci com esse papel de ser guerreira, e a gente vem fazendo, então, não fazendo guerra com ninguém, a gente quer apenas ter os nossos direitos respeitados, nossos territórios garantidos, né? E o ambiente inteiro equilibrado, né? O espaço das florestas, o espaço dos rios e os seres que habitam esses espaços. Mas, infelizmente, nada disso vem sendo respeitado e a gente vive em estado de guerra, né? Porque a gente está em constante luta por defesa dos nossos corpos, dos nossos espíritos, territórios, das nossas vidas. E quando a gente fala das nossas vidas, a gente não está falando só da nossa vida, mas de tudo que faz parte da nossa vida, né? Os rios, as florestas, os seres que habitam as florestas, os seres que habitam as águas. Que às vezes as pessoas falam, a gente fala que a gente é interligada a esse ambiente inteiro, mas só a gente mesmo que vive isso, a gente sabe o que é sentir, se sentir morrer um pouco, vendo o nosso rio morrendo também. Nessa última seca, foi muito dolorido para todos que vivem, né, à margem desse rio. Ver os idosos, né, adoecendo por ver a mortandade dos peixes, por ver o rio secando, isso nos deixou muito desesperados. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende, mesmo com a seca, com os ensinamentos dos antigos e das antigas, a continuar navegando nesse rio e a continuar defendendo esse rio. Então, a minha apresentação seria essa, né? Essa pessoa que vive aqui no Rio Madeira e que está junto lutando em defesa da vida dos rios, em defesa da vida das florestas e de todos esses seres, em defesa da vida dos povos, recuperando corpos, espíritos, territórios. Não sozinha, mas coletivamente. Que lindo. É muito bom poder te ouvir, Márcia, e conhecer um pouco mais sobre o lugar de onde você está falando, sobre essas experiências que você tem vivenciado aí. E nosso projeto, a gente tem já no título
a ideia, o conceito de intelectuais. Você tem toda essa relação com o lugar, esse lugar de pertencimento, com o povo e também com toda a natureza circundante, né, com o rio, e tudo isso que você nos fala é muito importante para a gente compreender cada vez mais desses outros mundos, né, que às vezes parecem distantes de nós, mas que a gente tem muito a aprender com esses mundos. Então, no nosso projeto, o conceito de intelectuais indígenas ele aparece como central. E a gente queria te ouvir, né, como que você pensa, né, essa categoria intelectuais indígenas, se você considera uma categoria válida para compreender os muitos saberes indígenas. Bom, primeiro, antes de eu responder diretamente a pergunta, eu quero dizer como foi essa minha relação inicial com esse termo intelectual, com essa imagem de intelectual, né? Quando eu entrei na graduação de História na Universidade Federal de Rondônia, e quando eu entrei num centro de pesquisa e comecei a fazer iniciação científica, e aí, assim, a gente começa a ler sobre os intelectuais, né? Tipo Foucault, Jacques Derrida, Gaston Bachelard, enfim, esses grandes intelectuais que são colocados para a gente, né? E, assim, eu li bastante, né, esses autores, tinha eles como referência e tudo, e a gente acaba construindo uma imagem, né, do que é intelectual e querendo, aí almeja também isso na graduação, os estudantes a ter essa imagem de intelectual também, né, de ser aquela pessoa que leu vários livros, que sabe discutir teoricamente as coisas, né? Aí, é, é, eu ficava lendo aí as aulas inaugurais do Foucault, as aulas inaugurais desses outros intelectuais, né? Teóricos literários. E aí eu ficava achando, poxa, um dia eu quero dar uma aula inaugural também assim. E aí você vai querendo seguir, né, esses procedimentos que a gente entende que é para ser de um intelectual, né? Mas depois de quando aos poucos eu fui adentrando mais nessa vivência indígena, né? E desde a minha graduação, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu comecei já dentro da linha de história oral, né? História oral de vida. Então, eu já, nessa perspectiva de história oral que eu comecei a trabalhar, já trazia essa questão de deslocamento, né? De, das relações entre sujeito e objeto. Já trazia assim, uma relação de transposições de papéis, onde a pessoa, colaborador, que seria, que se torna o centro da pesquisa, né? E o sujeito e o protagonista da pesquisa, né? A parte principal da pesquisa. Então, a própria perspectiva de história oral já me trouxe, né, essa possibilidade de fazer esse deslocamento, né? E desde a graduação, então, que eu venho trabalhando nessa perspectiva de história oral. Na graduação, eu trabalhei com o povo indígena Caçupá, né? E aonde eu tive um grande mestre, que foi um parente Caçupá, que me conduziu na pesquisa, que me levou nos territórios, e que
me deu a condução da pesquisa. Então, ele foi meu mestre, né? Nessa minha iniciação científica, seu Clóvis Caçupá, que já fez a passagem. Então, assim, e esse trabalho que eu fiz, eu falo assim, eu não tenho nenhuma publicação em revista de Qualizar, né? Mas eu tenho as minhas pesquisas, todas elas realmente trouxeram transformações, vamos dizer assim, para o lugar onde foi feita a pesquisa. Teve importância, né, e efeito para as pessoas envolvidas e para a comunidade. A minha monografia de bacharelado, A Construção de uma Identidade Povo Indígena Caçupá, ela foi utilizada pela organização do povo indígena Caçupá e Salamãe, que é um outro povo que vive junto com os Caçupá, por meio das relações de intercasamento. E a associação, na pessoa do seu Clóvis, na época, encaminhou a minha monografia para o Ministério Público Federal, que serviu como documento, como estudo, para colaborar na demarcação de mesmo que uma pequena terra indígena em Porto Velho, né, eles conseguiram garantir, né, a demarcação desse território, mesmo que seja bem pequeno. Mas eu fico muito feliz de saber que eles se apropriar, não no sentido de se apropriar, mas eles tomaram para si essa pesquisa, viram a importância e souberam como fazer uso dessa pesquisa para garantir o direito de demarcação, né? Então, eu já posso dizer, não, a minha pesquisa já demarcou território. Então, para mim, isso vale muito mais do que uma publicação Qualizar, que eu não tenho, né? E eu fiquei mais feliz ainda porque recentemente uma liderança também do povo Caçupá entrou em contato comigo e falou que a minha monografia também estava colaborando para que fosse feito um grupo de trabalho de estudos antropológicos, o GT, né, que faz para estudar, iniciar o processo para demarcação de território indígena. Então, a minha monografia estava colaborando para que fosse formado um grupo de trabalho para demarcar o território de origem da onde saíram os Caçupá, porque na minha monografia eu entrevistei pessoas bem mais velhas, todas elas já faleceram, já fizeram a passagem. E nas narrativas eles falam exatamente o nome do lugar de onde eles saíram, quem foi que retirou eles do território, né? Eles falam, a gente vem do lugar Cascata, foi o SPI, numa noite que a gente tinha feito uma grande festa, já estava todo mundo dormindo, eles chegaram de madrugada e saíram levando todo mundo, e um ou outro que conseguiu escapar. Então, assim, eles pontuam muito bem, né, aonde que eles estavam, onde que eles viviam, quem foi que tirou eles, como é que foi tirado. Então, isso é um importante documento para fazer esses estudos e espero que vá para frente também esse trabalho e que eles consigam recuperar esse território que hoje é ocupado por fazendeiros. Na época, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu cheguei a falar para o seu Clóvis, que
que eles poderiam reivindicar a demarcação desse território, lugar cascata, que todos os mensagens falavam. Aí ele falou que era muito difícil porque já tinha fazendeiro lá. E aí, quando eu recebi essa notícia que estavam lá fazendo grupo de trabalho, fiquei muito feliz. Então, assim, uma monografia de bacharelado, né? Na minha primeira pesquisa, e um trabalho que não é uma dissertação de mestrado, nem uma tese de doutorado, é apenas uma monografia de bacharelado que trouxe resultados tão grandes, né, para o povo. Então, isso me deixa muito realizada. E aí é nesse sentido que eu quero falar sobre a questão do intelectual. Na graduação, eu queria saber falar como Foucault falava, eu queria saber falar como Jacques Derrida falava. Hoje, eu entendo que esse termo intelectual, ele não corresponde para nós indígenas, porque o termo intelectual coloca num patamar a mais dos outros, né? É aquele que sabe mais do que os outros, que estudou mais do que os outros, que leu mais que os outros. Pelo menos essa é a ideia que eu aprendi quando eu fazia graduação, fazia mestrado, doutorado, né? Esse endeusamento, né, pelos intelectuais e tal, quando chegava um intelectual francês, inglês, não sei de onde, né, ou um intelectual famoso, né, Boaventura, e lotava os auditórios lá da USP para ver o grande intelectual. E eu acredito que isso não corresponde, né, para nós, embora nós temos aí grandes pensadores, né, indígenas, como Ailton Krenak, né, como vários outros e outras intelectuais que lotam auditórios, que as pessoas, quando sabem, vai lá e lotam os auditórios, né? Mas, assim, conversando também com outros parentes, eles também entendem que esse termo intelectual nos separa dos outros sabedores, pensadores e pensadoras indígenas. Então, eu mesmo não me sinto à vontade, né, de ser colocada nesse título, né, de intelectual indígena. Porque, assim, eu penso que eu sei muito pouco diante dos grandes e das grandes sabedoras dos territórios. Eles sabem muito, eu não sei quase nada, eu sei o pouquinho que eu aprendi com eles e que eu levei para a academia, para dialogar na academia e para colocar como um saber que deve ser considerado no mesmo patamar que qualquer outro conhecimento, né? Mas eles sabem tanta coisa, eles sabem o nome de todas as árvores, eles sabem para que serve aquelas árvores, os remédios que podem ser feitos com a casca daquelas árvores, sabe o nome de todos os frutos, sabe o nome de todos os animais, eles sabem olhar para o céu e dizer se vai chover no outro dia, se não vai chover, só olhando para o céu, a posição das estrelas. Eles sabem ler todo aquela configuração de mundo do qual eles fazem parte e ainda dão conta de ler as outras coisas que chegam das outras culturas e que atravessam os seus mundos culturais. Então, eles e elas
é que são os grandes sabedores e sabedoras. Meus parentes, quando lá na comunidade, agora eu estou de volta à comunidade que eu fui tirada há 3 anos atrás da escola estadual. Fui tirada e fiquei esses 3 anos lutando para voltar. Eu poderia estar em alguma universidade dando aula, teve vários concursos na minha área, né, que eu poderia estar fazendo. Poderia ter tentado para possivelmente ter passado em alguma, possivelmente, quem sabe, ter passado na cadeira de História Indígena na USP, por exemplo. De repente, quem sabe, né? Ou em qualquer outra universidade. Mas eu quis voltar para lá. Primeiro porque eu queria honrar a memória da minha avó e do meu avô, porque eu não queria ser a professora que tinha sido tirada da escola, né? De uma forma arbitrária, né? De um jogo que foi feito para me tirar. Mas eu não era o melhor lugar de trabalho para voltar, mas era o melhor lugar porque era a minha comunidade. Eu queria voltar para a minha comunidade, queria estar entre os meus parentes. E foram 3 anos de luta, muito difícil, muitos enfrentamentos. Mas, enfim, agora, nesse mês de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, eu consegui voltar para a comunidade. Fiquei feliz por estar voltando, mas fiquei mais feliz ainda de ver a realização dos meus parentes de ver eu voltando e de se sentirem também vitoriosos junto comigo, né? Isso me deu e eu quis dar essa vitória para eles também. Por isso eu lutei e também queria mostrar para eles que a resistência também é uma possibilidade, e não só abaixar a cabeça para essas pessoas que ocupam espaços de micropoderes nessas comunidades. E eu estou de volta. E aí elas brincam comigo, assim, às vezes, quando a gente está conversando, partilhando algumas ideias, algumas coisas, está fazendo alguma coisa junto, né? Aí, às vezes, eu erro, né? Alguma coisa, tipo, somente for a questão artesanal. Esses dias minha prima tá fazendo uma cortina para mim de taboquinha e seringa, né? A seringa é essa semente aqui, não sei se você conhece, da seringueira. Aí tem todo um procedimento lá para fazer, né? E aí coloca a taboquinha, depois coloca a seringa, depois a taboquinha, a seringa. E eu errei a sequência, né? Eu esqueci de colocar uma seringa e coloquei 2 taboquinhas junto. Aí ela viu, oh, minha prima, tu errou aí. Ficou, oh, prima, mas também tu nem falou nada. Ela, não, mas é você que é a doutora aqui que eu ia falar, né? A doutora, eu falei, não, peraí. Aqui quem é a mestra é você que está me ensinando, né? Então a gente fica nessa brincadeira. Eu falo, não, aqui eu não sou doutora. Aqui quem são os doutores e as doutoras são vocês são meus mestres e minhas mestras. Eu estou aprendendo com vocês. E isso não é nenhuma palavras soltas, assim. São palavras verdadeiras que eu falo. Porque eu reconheço a grandeza do conhecimento que essas pessoas têm e que o conhecimento que eu tenho diante delas é muito pequeno. Então, por que eu vou ser a intelectual? Vou estar num patamar máximo delas? Não tem como. E não corresponde à imagem
do intelectual e da intelectual. Embora a gente saiba que a gente, pelo fato de ter saído do território, ido para a universidade, a gente leu muitos livros, a gente estudou muito, né? A gente adquiriu várias teorias, várias coisas, né? A gente adquiriu essa intelectualidade acadêmica, mas isso não é nada diante do conhecimento que essas pessoas têm e que elas nos ensinam. Então, eu contei toda essa história aí para falar sobre essa questão do intelectual indígena. Fantástico, assim. É muito bom estar te ouvindo. Estamos aprendendo muito contigo. E, assim, eu pensei em tantas coisas agora, porque, inclusive, faz a gente repensar os nossos próprios limites. Os próprios limites desse conhecimento que é produzido nos espaços acadêmicos, essa ideia de intelectual um pouco engessada, que ainda é muito colonial. Então, você está enriquecendo muito, você está iluminando muito a gente, todos nós que estamos te ouvindo, os que vão te ouvir, e o projeto também Caminhos de Abeyala. Eu queria te perguntar agora sobre o povo Mura. Né? Como que você compreende o cenário atual em relação ao povo Mura? Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o cenário atual e como que você compreende esse cenário em relação ao seu povo. Então, quando se fala povo Mura, nós estamos falando de um povo que tem várias frentes, vários territórios. Não existe só digamos assim, todo mundo junto num lugar só, num território só, né? Porque nós passamos por um processo de dispersão, né? A partir da colonização. Aqui onde eu estou, existem registros sobre a presença Mura a partir do olhar do colonizador, né? Quando vieram construir a Vila de Santo Antônio, que é onde hoje tem a hidrelétrica de Santo Antônio, a Igreja de Santo Antônio, o Museu do Marechal Rondon, a linha telegráfica, dentro do Museu da Marechal Rondon, alguns objetos, algumas coisas que eles trouxeram para esse museu, e a estrada de ferro que passa, além dos marcos divisores antigos que dividia Mato Grosso do Amazonas, que aqui Rondônia vai se formar com um pedaço do Mato Grosso e um pedaço do Amazonas. Então, nesse lugar, ali na Vila de Santo Antônio, onde tem tudo isso que eu mencionei, tudo isso são símbolos dos colonizadores que se sobrepõem sobre o nosso território. Hoje, eles não consideram a existência Mura em Porto Velho, nem no Baixo Madeira, para o lado de Rondônia, só consideram, entre aspas, né, a existência dos Mura para o lado do Amazonas. E essa existência Mura começou a ser registrada a partir do momento em que os Mura, no século XVII, vão lá e destrói a vila inteira, deixa em destroços. E conforme o avanço da formação dessas vilas, nessa região aqui, Porto Velho, Baixo Madeira, os Muraiu lá e destruiu todos os roçados. Eles sabiam que destruindo o roçado, a vila não iria para frente. Nos documentos dos autos da época, dos autos judiciais, vamos dizer assim, das cartas, dos documentos que eram enviados para a coroa portuguesa, tem um trecho que fala assim:
Enquanto houver esses índios Mura no Rio Madeira, nenhuma cultura de agricultura irá para frente, porque eles são piores do que formiga. Né? Então, e assim, nós somos vistos, ainda carregamos até hoje essa imagem de ser os piores dos piores. Os Mura, então, eles sempre defenderam o Rio Madeira, né? E aí, com essa pressão colonial, os Muras foram se dispersando e os Muras foram se espalhando. E, assim, hoje, vamos dizer assim, o centro político dos Muras, a gente pode dizer que é Altazes, que é o número onde tem o maior número de territórios Mura e número populacional Mura também. Então, a gente pode considerar que hoje o centro político dos Mura é lá em Altazes. Mas existem Muras, comunidades, seja em contexto ribeirinho, em contexto extrativista, em contexto urbano, em contexto de território demarcado, em contexto de território reivindicado, tanto no Amazonas quanto em Rondônia. Né? A parte dos territórios demarcados estão só para o lado do Amazonas. E, apesar dessa dispersão, né, que foi causada até mesmo por conta da colonização, apesar de que nós somos descritos ainda por em alguns históricos de organizações ou históricos mesmo oficiais, como aqueles que perderam grande parte da cultura, que não falam mais a língua materna, que se consideram os caboclos, que se considera menos indígena, né? Nós realmente tivemos grandes perdas por conta da colonização, na língua materna, né? E muitas memórias foram arrancadas e sequestradas de nós. Mas nós somos um povo que temos memória, né? Sim, que somos resistentes e que estamos ainda nas margens de muitos lagos, porque a gente sempre viveu às margens de lagos. Ainda tem muito muro aí nas margens desses lagos, do Rio Madeira, do Rio Itaparanã, do Rio Altazes, do Rio Solimões e de tantos outros rios. Só que muitos hoje estão introduzidos dentro desses espaços ribeirinhos extrativistas, né? Deixaram de falar que eram Mura, né? E vivem como Mura sem dizer que é Mura. Eu digo isso. Vivem como Mura sem dizer que é Mura. E tem os Mura que têm a consciência que é Mura e que estão lutando em defesa dos seus territórios para que sejam demarcados ou que sejam respeitadas as demarcações. Hoje, por exemplo, o coletivo Mura, que está em Porto Velho, ele tem reconhecimento e tem conexão política e cultural e espiritual, quem está interligando Porto Velho, Rondônia, a territórios Mura no Amazonas, tipo Itaparanã, que é a nossa base cultural, espiritual, que a gente está junto lutando pela demarcação, que é um território que vem sendo reivindicado para demarcação há mais de 30 anos e que vem sofrendo muitas violências, muitas invasões. E a gente está interligado politicamente também. A gente tem uma ligação política com os Mura de Altazes, né, que reconhecem também a nossa existência e a nossa luta aqui em Rondônia. Eu
tenho percorrido, né, alguns territórios Mura. E lá em Altazes, eu já fui umas 2 vezes, lá na região de Careiro da Vaza, já fui também umas 2 vezes. Fui no território lá em Manaus, que é o Parque das Tribos, que também tem Mura lá, são vários povos, mas também tem os Mura. E na articulação das indígenas mulheres Mura, em diferentes contextos, a gente conseguiu ter mulheres em diferentes territórios, né? Tem de Itacoatiara, tem de Altazes, tem de Manaus, tem do Itaparanã, tem da terra indígena Jauari, tem da terra indígena Capanã, e tem nós aqui de Rondônia, né? De Porto Velho, Baixo Madeira, em contexto ribeirinho, contexto extrativista no Alto Madeira e contexto urbano. Os Muras hoje, eles continuam fazendo a luta que os antepassados faziam, porque a gente continua defendendo o Rio Madeira, as violações só aumentaram, né? Isso tudo começa no século XVII, a primeira via de navegação, linha de navegação do Rio Madeira entre colonizadores saindo daqui de Porto Velho para ir lá para o Grão-Pará. Na época não era Porto Velho ainda, estavam tentando construir a Vila de Santo Antônio, os Moura estavam indo lá destruir. Estava no meio do caminho dessas navegações, defendendo o território e sendo visto como os piores dos piores. E aí, com isso, só veio aumentando, né, esses projetos de ocupação, de desestruturação, de invasão. E hoje nós temos aí, no Baixo Madeira, aqui em Rondônia mesmo, pessoas que vivem ligadas ao rio, à floresta, ao modo de ser indígena, Mura ou de outro povo, mas que foi tirado isso, né, por uma política de apagamento, uma política de introdução à sociedade nacional, mas que se mantém resistente, ali mesmo como um ribeirinho, mesmo como um seringueiro, que o projeto de introdução na sociedade nacional não conseguiu apagar totalmente, né? E, ao mesmo tempo, temos os que estão ali se afirmando, se declarando e fazendo enfrentamento. Hoje, nós estamos precisando, eu tenho conversado com alguns parentes para a gente fazer um trabalho de recuperação das nossas memórias, fazer ações conjuntas, ações políticas, porque tem, além das hidrelétricas, além das rodovias, além do agronegócio, que está tudo interligado, está vindo mais um grande monstro para a gente enfrentar, que já vem sendo debatido entre governos e empresas, mas ainda não está na pasta do governo, é a privatização do nosso rio. Então, aquilo que começou lá no século XVII, hoje está se concretizando, está querendo se concretizar com a privatização do nosso rio. E aí é onde eu tenho conversado com os parentes de Altazes, com os parentes do Itaparanã, principalmente com os parentes de Altazes e Itaparanã, que é com quem eu tenho mais contato, que a gente precisa fazer frente e fazer esse enfrentamento junto, independente de a gente estar em diferentes lugares. Nós, como vários outros povos, né, nós temos essa coisa da religião cristã que atravessou nossos territórios, né, das igrejas e de tantos outros problemas trazidos pela colonização,
tem a questão partidária que nos divide, a tal da direita, a tal da esquerda. Isso tudo só enfraquece a luta política do povo, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi quando eu fui morar na comunidade de Nazaré, que é uma comunidade ribeirinha, mas aí tem todo esse trabalho que a gente está fazendo também de recuperação da memória mura e da memória de outros povos também, e é onde tem eu e parte da minha família que está nessa afirmação mura. A gente percebeu que tudo isso, na hora de lutar, na hora de um desafio comunitário, não importa quem é evangélico, quem é católico, quem é da direita, quem é da esquerda. Eu vi isso e aprendi isso na primeira inundação que eu enfrentei na comunidade, quando estava água subindo e precisava tirar as coisas das casas, todo mundo se juntava para tirar as coisas da casa daquela pessoa, né? Todo mundo se ajudando, né? Durante as eleições, todo mundo esses aqui são os bolsonaristas, esses aqui são os da esquerda e tal. E na hora que estava todo mundo passando por um problema, por um desafio, isso não importa. O que importa é que somos uma comunidade. E eu já vivenciei isso em vários momentos na comunidade. E isso me fez aprender que essas coisas todas que funcionam na cidade assim, não funcionam assim na comunidade, né? Agora, mais uma vez, com a inundação, eu estou vendo toda essa mobilização comunitária, né, de apoio de uns e dos outros, independente de quem é direita, de quem é esquerda, de quem é evangélico, de quem é católico. Então, eu vejo que o povo Mura, apesar de estar disperso em diferentes territórios, mas, ao mesmo tempo, não é uma dispersão solta. São várias frentes de resistência, que são várias frentes de estar recuperando memórias, de estar recuperando territórios. Hoje, nós, Mura, nós estamos enfrentando as hidrelétricas, nós estamos enfrentando as rodovias, nós estamos enfrentando as minerações. Em Altazes, por exemplo, o enfrentamento é com a questão da potássio. No Itaparanã, que é atravessado pela Transamazônica, enfrentamentos de vários tipos de invasores, mas também sofre impacto da 319, que é a rodovia 319. Nós aqui, para o lado de Rondônia, estamos nessa frente de luta em defesa da vida da Bacia do Madeira e fazendo enfrentamento contra as hidrelétricas, contra agronegócio e agora mais essa de privatização do rio. Então, acredito que nós, Muras, seguimos fazendo a resistência. São muitas lutas, né, Márcia? Tem algo que você fala, né, alguns momentos você traz, que é a questão do resgate das memórias. Isso se conecta também um pouco com um dos temas centrais dessa terceira temporada do projeto, que é sobre a história e as temporalidades, dentro das perspectivas indígenas, e aí especificamente sobre a perspectiva Mura. E aí, a pergunta que a gente faz agora é de que maneira a ideia de mito presente entre os grupos indígenas pode estar relacionada com a concepção de história. Existe essa relação entre mito e história? E o que seria história para o povo Mura e o que seria mito também para o povo Mura? Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação, por exemplo, eu sempre falo recuperação de memória, né? Isso é conceitual, né? Já participei de alguns debates também com algumas parentas, e aí, nesse debate, a gente
partilhou a percepção de que resgate não corresponde para aquilo que a gente vive, né? Porque, assim, por eu ter trabalhado com história oral desde a graduação, dentro da perspectiva, né, aqui na Universidade Federal de Rondônia era o Centro de Hermenêutica do Presente, que dialogava com o núcleo de estudo em história oral na USP, já tinha esse debate de dizer que o resgate é uma coisa assim que, tipo, é como se você fosse resgatar um corpo no fundo do rio, né? E também essa ideia de que tem algo perdido que você vai lá e resgata tal qual, né? E a gente sabe que a questão da memória, a questão da cultura, né? Ela não é uma coisa parada, né? Uma coisa estática, ela está em constante movimento. E assim, pela própria experiência que eu venho tendo dessa coisa de recuperar, né, recuperação de memória, que é um trabalho assim de você puxar esses fios de memória, né, e depois tecendo novamente, né, essas memórias. Uhum. E trazendo a concepção do puxar os fios de memória, de fazer uma arqueologia da memória, né, trazendo essa imagem de um vaso, de um artefato cultural que a gente vai juntando os pedacinhos e vai montando novamente, e que geralmente falta uma peça, mas que essa falta vai dar a ideia dessa falta, né? Então, e é isso que eu venho vivenciando nesse processo de recuperação de memória, né? Cada fragmentozinho ele é importante para você ir recuperando uma imagem, né? Uma memória. Esses dias eu estava conversando lá na escola com uma orientadora, que ela é de uma comunidade chamada Cunhã, que é uma comunidade que é demarcadamente ainda presente essa memória de território Moura. E ela falou que quando ela foi morar lá, com os pais dela, saindo lá de uma comunidade do Amazonas e vindo para cá por conta do seringal, elas eram ainda cunhantãs, assim, mas já meio mocinhas, que a gente, no Nhangatu fala cunhamucu, né, que moças. E aí elas já eram mocinhas, e daí elas estavam ajudando na construção da casa, elas estavam cavando o buraco para tirar terra, para aterrar o lugar que ia ser a casa. Aí ela e as irmãs dela viram um formato de colar. E aí elas foram puxando aquele fio. E aí elas viram que era um colar grande, feito de pedras de diferentes formatos e diferentes cores, né? E aí eu já fiquei de ouvidos atentos. Aí eu falei, bom, se lá é território Moura, sempre foi, então isso pode ser algum artefato Moura antigo. Eu já fiquei interessada, já pedi para ela contar mais, já perguntei como é que eram essas pedras, que cor eram essas pedras, porque cada detalhezinho desse você vai recuperando uma memória, né? E às vezes são coisas que as pessoas não dão nem importância, mas a gente que está o tempo todo com os ouvidos atentos e buscando o tempo todo recuperar essa memória, tudo, um detalhezinho é importante. É um pedacinho da peça para ser montada. Só um exemplo que eu quis dar agora. E é isso que a gente vem fazendo, né? Puxando esses fios aí de memória e tecendo novamente.
E é por isso que eu não trabalho com esse termo do resgate, mas com o termo recuperação de memória. Eu alongo muito, né, as coisas a contar. Mas sobre essa ideia de mito e história, né? Como que a gente vê, né? Então, como eu falei, né? Nós somos vários territórios, várias frentes, vários contextos. Então, eu não tenho como falar assim, como é que o povo Mura vê isso, né? Eu posso falar como que eu, como pesquisadora, né, como Mura, tenho percebido isso a partir das vivências com outros Mura dos quais, com quais eu convivo, que não são todos os Mura, e nem todas as frentes Mura, nem todos os territórios Mura, né? Mas a partir dessas vivências com esses territórios que eu tenho vivenciado, a palavra mito e a palavra história vêm de fora, né? Então já começa por aí. Ela vai acabar sendo incorporada, né, na linguagem dos povos como um todo, porque vai ser uma maneira de comunicação com os outros, né? Porque os antropólogos vão lá atrás de mito, os historiadores vão lá atrás de histórias. Então, aí eles isso eu falando da minha percepção, né? E a partir das vivências. Então, eles vão associar isso, né? Ah, o mito são essas narrativas que a gente conta, que eles chamam de mito. Histórias são essas histórias que a gente conta, que eles chamam de história. Então, para mim, é uma coisa muito externa, assim, né? E eles, que as pessoas vão significando e vão vendo a relação e vão dando aquilo que é pedido, né? Isso eu vendo como pesquisadora também, né? Mas geralmente também por exemplo, dentro de um estudo antropológico, eles costumam, quando vão estudar um povo, falar sobre o mito fundador daquele povo, né? E aí eu fico um pouco triste porque, assim, diante de todas essas perdas também que a gente teve de usurpação de memória, de cultura, por um tempo eu achei que a gente não tinha perdido a referência desses mitos fundadores que os antropólogos chamam, né? Mas também, ao mesmo tempo, fiquei questionando, né? Ah, esse nome é um nome que vem de fora também, né? É uma construção externa, né? E que para corresponder a esses pesquisadores vai sendo passado, né, as narrativas, as histórias, as coisas todas, dentro dessas categorizações que são dadas. E aí, nesse trabalho de recuperação de memória, quando eu vou para um dos lugares da onde vem minha avó, que é um lugar chamado Uruapeara, né? O Uruá é o caramujo, né? E Peara é aquele que sabe o caminho, aquele que vai na frente. É o chefe, né? O que sabe o caminho, que vai abrindo o caminho, que vai na frente, né? Pode ser a figura do cacique também, da liderança, enfim. Mas no Nhengatu, por exemplo, tem essa significação, né? Aquele que vai na frente. E para nós também é entendido assim, o Peara é o que vai conduzindo, né? E aí, lá eu
escutei uma narrativa que fala do Uruapiara, que é uma seta do Uruapiara, de um uruá, né? Que vive no fundo do lago Uruapiara. Que ninguém pode matar esse ser, porque se ele morrer, o lago vai secar, não vai ter como navegar, não vai ter como pescar os peixes e outros seres que servem de alimento, que vivem no lago. Não vai ter de onde tirar água para os usos diários, enfim. Vai ser esgotado toda a fonte de vida daquele lugar. E aí eu ficava com aquela, né? A gente não sabe qual é o nosso mito fundador, ficava nessa, né? Presa nessa categorização que é dada pela academia, né? Aí, quando foi um dia, um amigo meu falou assim: Ei, Márcia, e aquele mito fundador de vocês? Aí eu falei: Qual mito fundador? Aquela história lá do Urapiara, do Uruá. Aí eu, aí eu comecei a pensar, né, sobre a narrativa. Porque quando eu escutei a narrativa, eu já relacionei que era um encantado, né? E que essa narrativa ela era como se fosse uma forma. No momento eu pensei assim, é uma forma de eles interiorizarem o ser indígena deles, né? Por mais que eles não falem que seja indígena, mas a existência dessa narrativa está dizendo que eles são indígenas porque eles acreditam nesse ser. E assim como o Urapiara está lá no fundo do lago, ninguém pode matar, esse ser indígena também está lá dentro de cada pessoa e que, apesar de toda a colonização, ninguém conseguiu matar. Então, foi essa leitura que eu fiz quando eu escutei essas narrativas. Mas quando também o meu amigo chamou isso de mito fundador, aí eu falei, cara, realmente pode ser pensado essa narrativa como uma narrativa de fundação, né? E aí, quando eu li o livro do Yanomami, do Parente Yanomami, do Davi Kopenawa, e aí eu vi que, da mesma maneira que os Yanomami tem toda uma explicação, né, para dizer que essas ligações, para dizer que se o se a floresta for derrubada, né, vai ofender os chapiris, vai deixar de existir os chapiris, os espíritos também das florestas e tal, e o céu vai cair, né? Aí eu fiquei fazendo essa relação também com o Apeara, assim como, né, na forma de explicar dos Yanomami, o céu pode cair se começarem a derrubar as árvores, se começarem a ofender os chapiris. Assim também para nós, muro ali daquela localidade do Urapiara, é o nosso encantado, né? Também se alguém ferir, se alguém ofender, se alguém matar, também vai acabar tudo. Também é uma forma de desabar o céu, né? Então, só que essa é uma maneira mura de explicar, né? E aí, talvez os antropólogos pudessem dizer que isso é um mito fundador, não sei, mas que ela é uma narrativa fundadora, que ela é uma narrativa que tem força de explicação de mundo, ela tem, né? Assim, tem a mesma força
que é a forma de explicar de fundação de mundo e da queda do céu, que é dos Yanomamis, né? E aí, esses dias, conversando com a minha mãe, que é aquelas do TCE, os fios de memória, né? E pegando os fragmentos. A gente foi visitar minha tia-avó, que está bem doente, e aí nós fomos visitá-la, acho que ontem à noite. Aí ela, não sei como foi, eu sei que chegou no assunto do... Ah, tá, já sei o que foi. É que eu, agora, morando lá na comunidade, né? Aí eu falei, agora eu tô tão feliz na minha maloquinha, que é um lugar que foi cedido para fazer a maloquinha, cedida por essa minha tia-avó, que está doentada, né? Aqui na cidade. Aí a minha prima, né, que é a filha dessa minha tia-avó, falou assim: Tu não tem medo, não, da mãe da lua? Porque lá ali perto daquela tua maloca, lá perto da casa da mamãe, tem um monte de mãe da lua. Aí eu falei: Não tenho, não. Aí, aí a mamãe falou, a mamãe falou. Eu falei: A mãe da lua tem um. Aí a titia falou assim: a mãe da lua é a... Como é o nome que ela falou? Que o Urutaí. A Urutaí. Aí eu falei, os Guarani, os parentes Guarani chamam de Urutau. E nós chamamos Urutaí, que também é conhecido como Mãe da Lua. Aí a minha mãe perguntou da titia: Comadre, a senhora lembra como é que é essa história do Urutaí? Por que ele, no final do canto dele, ele fala flor, 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 flor. Aí eu falei: Mãe, não sabia, que eu não tinha nem observado que ele falava flor, 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 porque eu só lembro da parte que ele fica... É um canto muito, assim, triste, né? Que ela tá chorando. Não sei se tu já ouviu um Urutaí cantando? Já ouviu? Né? É assim, né? Aí só que a mãe falou que no final fala flor, 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 flor. Aí diz que é porque ele tinha uma namorada que o nome dela era Flor e que ela vivia pedindo para... Não, ou seja, a namorada dele era uma flor, né? E aí a Flor vivia pedindo para ele cantar para ela, só que ele dizia que não podia cantar para ela, porque senão ela podia se assustar, que o canto dele era muito feio. Mas de tanto ela insistir, um dia ele cantou. E aí ela se assustou e foi embora. Só que elas não conseguem lembrar qual que é a relação disso com a lua. Mas é a peça que falta, né? Mas provavelmente seja que a flor tenha ido embora e se transformado em lua. Porque na narrativa dos Guarani, a lua não é a lua, é o lua. E aí tinha uma Cunhantã Puranga, né, a menina mais bonita da aldeia, que ela toda vez ia para o lugar mais alto da aldeia, do território, e ficava falando que o Lu era lindo, era bonito, que se ele viesse visitar ela, ela casava com ele. E um dia ele veio visitar ela, só que em forma de velho. E aí ela não quis casar com ele. E aí ficou triste e continuou lá pela aldeia, tentando ver se conquistava ela, mas ela não queria saber dele. Aí a irmã dela ficou sensibilizada, né, com a situação do Lua e disse que ia casar com ele. Aí ele disse que só precisava de um tempo para ele ir no mato, na floresta, e depois voltar. Aí ele foi, quando ele voltou todo bonitão, né, um homem lindo, bonito.
E aí, um Apiguapuranga, né? Homem bonito. Aí a menina lá, a outra Cunhã lá, Cunhantã, a mais bonita, queria voltar atrás e casar com ele. Aí ele falou que não, que ele ia casar com a irmã dela, porque ela tinha conseguido ver a beleza do coração dele, e ela não, só conseguiu ver a parte de fora, né? E aí a, ele voltou para o céu como lua, e a que casou com ele ficou do lado como uma estrela. Você pode olhar que perto da lua sempre tem uma estrelinha, né, assim, do lado. E aí a irmã dela se transformou na Urutau, e aí por isso que toda vez que tem lua cheia, ela fica chorando. Então, com base nessa narrativa dos Guarani, provavelmente essa flor que se assustou com o canto do Urutaí, ela deve ter ido embora e deve ter se transformado em lua, e aí quando fica a lua cheia, ele chora. Isso é uma dedução, né? Mas o fato é que dentro da leitura de mundo dos Muras já tem uma outra narrativa, né? Para um mesmo pássaro, que é o urutaí. E também a mamãe fala que o tio dela contava para ela que o boto, a roupa dele, os botões do boto eram feitos de pacu, o peixe pacu, e o sapato do boto era feito aqueles peixe cascudo, que a gente chama de bodó, né? Então, essas coisas vêm assim nas conversas, né? Que são aquilo que os antropólogos chamam de mitos, né? E que a gente chama de memória do povo, e que os historiadores chamam de história. É muito importante ouvir. É uma riqueza que a gente está tendo agora a oportunidade de conhecer através da sua fala. Então, estamos conhecendo muito do que a gente não conhecia. E a gente, para encerrar, né, eu queria fazer uma pergunta agora que é sobre a percepção de tempo. Também está relacionada com essa percepção da história e do mito. Como que, a partir da sua experiência como Mura e com os seus parentes, tanto Muras como outros povos, mas sobretudo os Mura, como se dá essa construção e percepção do tempo? E assim, qual é a contribuição que essa percepção do tempo e da história pode trazer também para frente aos desafios do presente e do futuro? Então, eu acredito que se a gente for trazer a imagem do uruá peara, né? Do uruá, que é o caramujo, que a casca dele, ela é uma espiral, né? Assim, aquela imagem, né? Do circular, e que se remete à imagem que várias culturas relacionam a questão do tempo, né? E como que por meio desse uruá, né, por meio da narrativa, houve aí uma ligação com uma memória dos antepassados, né, com uma memória atual que vai estar sendo recuperada, e como que a partir dessa narrativa também foram sendo criadas outras representações dessas narrativas, né? No caso do Uruá, eu escutei a narrativa, eu contei essa narrativa, eu escrevi sobre essa narrativa. Meu filho desenhou pela primeira vez a imagem desse uruá, que não foi simplesmente assim desenhar, teve todo um processo em que ele teve que se afastar, se concentrar,
e sentir a força dessa imagem para poder representar. Não teve todo um processo, né? E aí vai sair um livrinho agora também esse ano sobre o Uruapiara, dentro de uma linguagem de literatura infantil, né? Então a gente vê que existe aí, dentro dessa temporalidade, né, uma memória que vem sendo atualizada e, de acordo com essa relação com os diferentes tempos, ela vai ganhando diferentes formas de ser representada, né? Mas que a principal dela é e continua sendo a oralidade, porque foi por meio da oralidade que ela foi repassada, que ela foi guardada, né, e que ela foi narrada, né, para agora, nesse tempo do agora. Né? Dentro de toda essa concepção das transformações, das fragmentações, das recuperações, né? Não da ideia do resgate tal qual foi ou era contado, né? Então, a circularidade, né, desse tempo foi circulando essa narrativa até chegar a mim, até chegar a meus filhos, e até chegar para as crianças de todo lugar do mundo que vão poder ler essa narrativa nesse livrinho, né? Isso faz parte de uma circularidade narrativa que está dentro desse tempo circular, né? Que vem aí os ensinamentos, as memórias que são repassadas de geração para geração, né? E aí, por isso que essa questão do tempo, ela não é igual ao tempo ocidental, vamos dizer assim, cronológica, né? É passado, presente, né? Ela é circular, né? Aquilo que eu gosto muito de uma imagem que o Ailton Krenak traz para falar sobre o tempo, né? Ele fala de uma canoa. E também eu vi essa imagem, não lembro mais aonde também, que tem a canoa. Acho que foi no próprio artigo que tem a fala do Ailton Krenak. Tem uma canoa com vários parentes, né? Jovens. Eles estão remando nessa canoa. Só que eles estão olhando para trás. Ou seja, eles seguem, eles são a representatividade do presente e do futuro, vamos dizer assim, né? Eles estão seguindo, remando ali, dando continuidade, mas estão voltados, olhando para trás. Ou seja, conectados com isso que é tido como passado, mas que está ali naquela canoa indo junto com eles, né? Para seguir em frente, continuar remando, né? Que é esse presente aí do estar na canoa, de estar remando e estar conectado com os antepassados e os que estão, né, das próximas gerações. Então, eu gosto muito dessa imagem para falar sobre esse tempo. E é como agora, né, que eu estou fazendo essa chamada com os parentes Mura, convidando para conversar por meio de chamadas de vídeo, por meio de chamada virtual, para falar com eles. E aí eu sempre vou começando falando, nosso povo sempre foi o defensor desse rio, sempre lutou por esse rio, e a gente precisa recuperar essa força dos nossos antepassados para a gente continuar defendendo esse rio.
Então, aí vem a noção de tempo também, né? Esse rio que sempre foi percorrido por nós, Mura, e que mesmo em diferentes situações e contextos continua sendo percorrido, navegado, vivenciado, né? Essa memória dos antepassados que guerrearam em defesa do seu território nesse rio, e a necessidade de a gente trazer presente essa memória dos antepassados para o agora, para fazer esse enfrentamento às violações de direito desse rio, pensando também nas futuras gerações que precisam ter esse rio vivo, né? Então, nada tá desconectado, né? Tá tudo interligado. Muito bom. Foi muito bom te ouvir, né, nesse tempo. A gente poderia ficar te ouvindo e ouvindo pelo resto da noite, mas a gente infelizmente está chegando ao final. Eu queria que agora, nesse último momento, você deixasse alguma mensagem para todos os ouvintes, as pessoas que vão ouvir, para os participantes, né, do projeto Caminho de Abiyala, uma mensagem que você gostaria de deixar aí como as últimas palavras deste momento aqui que a gente teve hoje, que foi um momento muito rico, muito importante, um marco para o nosso projeto. O que eu poderia falar, assim, eu não sou muito boa de falar as últimas palavras, assim, eu acho meio difícil, sabe? Mas, assim, eu quero fazer um chamado nesse momento. Um chamado para a gente fortalecer a luta, né? Não só na Amazônia, mas em todos os outros biomas, vamos dizer assim, né? Em todos os outros espaços geográficos, todos os outros espaços territoriais, culturais, espirituais. Em todos os territórios, nós estamos sendo atacados. Se a gente vai olhar para o lado do Mato Grosso, a realidade dos parentes Guarani Kaiowá, onde praticamente todo dia uma casa de reza é queimada, onde mulheres são violadas, violentadas, mortas, crianças, idosos, guerreiros, né, os homens, todos, né? E eles estão ali na resistência. E assim, eu fico pensando por que que esses invasores que fazem cometem toda essa violência não são barrados, não são impedidos. E nós temos nos outros territórios também várias. É só a gente buscar, que a gente vai ver que todos os territórios têm seus enfrentamentos, são grandes enfrentamentos, são enfrentamentos de invasão, de mortes, né, de extremas violências. E aqui na Amazônia a gente também está no olho do furacão, né? Nós estamos aqui enfrentando toda essa situação das hidrelétricas binacionais, né? Então, estão querendo impor mais duas hidrelétricas binacional, Bolívia-Brasil, pontes binacionais, hidrovias para fazer o escoamento da soja e toda a expansão do agronegócio. A divisão que está ocorrendo entre o próprio povo Mura por conta da imposição
da empresa mineradora de potássio, os etnocídios, os epistemicídios que a gente enfrenta aqui para o lado de Rondônia, por a gente estar inserido dentro de comunidades ribeirinhas, ativistas urbanas. Eu, como educadora, e mais outra educadora aqui do Baixo Madeira, fazendo esse enfrentamento, sofrendo perseguições, as comunidades que nos apoiam, porque a gente não faz essa luta sozinhas, só nós, né? Cada dia, a cada momento, a pressão aumenta mais. Essa política, né, que começa aqui para nós de uma forma invasora, né, e que a gente está aí nessa guerra, nessa luta aí, desde o século XVII. Muitos de nós já tombaram, os Mura foram tidos como desaparecidos. Muitos dizem que nós não somos tão indígenas quanto outros indígenas, porque não foi tirada a nossa língua materna e porque a gente foi introduzido nos espaços seringais. Mas nós estamos aqui, fazendo essa resistência. Então, o chamado é para que a gente possa, cada um fazer alguma coisa dentro das suas possibilidades, né? Para a gente defender a vida, né? Defender esses territórios, fortalecer essas lutas. Porque não é possível, gente. Depois de 520 anos, a gente continua nessa guerra, né? A gente continua em guerra. É um marco temporal aí para querer tirar nossos territórios. É as leis que autorizam o envenenamento dos nossos alimentos. É a violação da vida dos rios, das florestas, das pessoas. Mas a gente está aqui, ó, a gente está resistindo, a gente está lutando, a gente também faz todo esse trabalho recuperando as nossas memórias, enquanto vem essa política destruidora, a gente está aqui plantando árvores, por mais que está aí as mudanças climáticas e um anúncio de fim de mundo, né? Nós não acreditamos nessa narrativa, a gente continua plantando as árvores, a gente continua cuidando das que estão em pé ainda, a gente continua procurando fazer os nossos roçados, a gente continua procurando fazer nossas danças, nossos cantos. Então, o convite é para se juntar, para vir cantar, sim, para vir dançar, sim, com a gente, mas para vir lutar com a gente. Que possamos fortalecer essa luta. Eu quero muito te agradecer, Márcia, por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, pela generosidade de aceitar o convite, de compartilhar tanto com a gente, de nos iluminar com sua sabedoria e a sabedoria do seu povo. E agradecer também a todos e todas que assistiram, que estão assistindo esta entrevista, esse diálogo. E um abraço, Márcia, um abraço a todos e todas também. Nemeguera, eu que agradeço. Muito obrigada.